Vamos lá, vamos começar a live. Aê! Sejam bem-vindos! Obrigado, boa E aí, noite. gente, saindo da toca? Todo mundo saindo da toca? Bora. Tchim-tchim! Sim. Saúde, E aí, aqui gente, como caminhada. estão? Tudo bem? Isso, uma aguinha. Bem, sim. Gente, Tudo tô certo. empolgada. Essa música realmente muito melhor que a Marília Mendonça cantando. Sim, eu Né? gosto. Dá um outro tchan na música, muito legal. Eu tirei a música porque depois eu vou mandar o vídeo pro YouTube, com a música não rola, né? Daí eles bloqueiam. Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar esses dois queridos que toparam fazer a live comigo. Oi, gente, todo mundo tá entrando aqui. Oi, Lívia, minha mãe, família inteira em peso. Físio Solange Fraga. Jace Enf, deve ser da enfermagem, será? Sim. É? Trabalha com Ela a Vocês gente. conhecem? Trabalha com vocês? Que legal. Calme Fagundes. A galera tá entrando. Muito legal, gente. Já compartilha com todo mundo, avisa, porque essa é uma live, assim, muito relevante. A Lu, a nossa madrinha, né? Nossa madrinha de redes sociais aqui fez essa junção. Sem ela, isso não seria possível. É verdade. Então, vamos lá. Gente, Rafael Linhares é fisioterapeuta especializado em gerontologia e também em fisioterapia neurofuncional, por isso que eu tive esse prazer de conhecê-lo, né? Ele e a Stephanie fizeram o TCC juntos, eu fui lá, meti o B dele, meti o dedo e aprendi pra caramba, foi assim, um privilégio. É gestor da instituição de longa permanência Bem Viver Residencial para Idosos. Tem liderança em envelhecimento saudável pela OMS. Caramba, que legal. E é docente, supervisor de estágio em pós-graduação na Fisiocursos. A Stephanie, querida, que já apareceu por aqui, já escolada nas lives aqui comigo. Ela é fisioterapeuta também, tem experiência em fisioterapia nas instituições de longa permanência, na Bem Viver Residencial para Idosos e atendimento particular, e é pós-graduanda, ou seja, pós-graduanda não, ela tem especialização já em fisioterapia neurofuncional. E aí, por conta, né, deles trabalharem nesse lar de longa permanência, nessa instituição de longa permanência, tem bastante experiência com idosos, pelo fato deles terem me aberto essa possibilidade de ler o TCC deles, eu aprendi muito e eu achei que esse tema é um tema extremamente relevante para a gente falar, para a gente começar a mudar a cabeça das pessoas. Inclusive, Rafa, esses dias eu vi também, você fez umas postagens com perguntas, eu achei aquilo, assim, fenomenal, porque eu acho que está muito relacionado com esse estigma de falar com os idosos no diminutivo, de achar que o idoso vira criança, esse tipo de pensamento que tem que mudar, né? Porque, não, eu fico pensando nos meus pais, meu pai, então, que é super vaidoso, super ativo, se alguém ficar falando, dá a mãozinha, o pezinho, não, gente, para, ele não cabe para ele, entendeu? E, bom, gente, só para contextualizar quem está chegando no canal agora, quem está me conhecendo, o Saia da Toca, né? Ele é um canal que ele tem esse nome exatamente pelo fato de eu conversar com as pessoas e abrir minha cabeça, sair da minha toca, sair da minha zona de conforto e gerar esse senso crítico, gerar reflexão em cima de diversos temas, porque eu acho que isso que é importante. Ainda mais hoje num Brasil tão polarizado, acho que a gente precisa conversar com as pessoas e chegar numa linha comum, né? Então a gente precisa estar aberto, por isso Saia da Toca. Mas, obviamente, que Saia da Toca também tem esse nome, porque o meu nome é Carly Coelho, então acabou virando um trocadilho. E aí, o meu objetivo no Saia da Toca é, além de trazer informação e promover saúde através da informação, que é o que a gente faz com as lives, essas lives também são temas excelentes de TCC. E apesar de eu estar falando com dois fisioterapeutas excepcionais, aqui tem gente da enfermagem, pode ter gente da medicina, porque é um tema que serve para todos da área da saúde, não é um tema exclusivo da fisioterapia, né? E por esse motivo, sempre nas lives, eu trago artigos também,
porque eu acho que os artigos são a melhor forma da gente se atualizar. Principalmente, né, nós que trabalhamos com a prática clínica, enfim. E aí, para começar o pontapé, eu já vou parar de falar, eu prometo, vou deixar a voz com vocês. Eu trouxe um estudo de 2021 da Brain Behavior, que é uma revista, né, que fala sobre a arte cerebral, mental, sistema nervoso central. E é uma pesquisa transversal da substituição de um termo, do termo demência em japonês, para um outro termo. E o que eles queriam avaliar com essa pesquisa é se a troca do termo demência em japonês para um outro, que a gente vai falar dele, porque é o mesmo aqui, gerava menos desconforto para os familiares, para as pessoas que estavam ao redor. E quando a gente pensa nisso, a nossa primeira hipótese é que provavelmente sim, né? Esse novo termo, porque para demência geraria. E os resultados mostram que, de fato, 71,6% das pessoas que participaram dessa pesquisa tiveram menos desconforto com essa mudança de termo, ou seja, de demência para o transtorno neurocognitivo, mas que mesmo assim 13,2% ainda achavam discriminatórios, sei lá, como que fala, o termo mesmo para transtorno neurocognitivo. Mas uma coisa que eles falam na conclusão é que muito provavelmente ainda exista essa discriminação pelo fato da falta de contextualização, pela falta de informação, pela falta de conhecimento, que é o que a gente vai fazer nessa live hoje. E aí agora, gente, eu gostaria de passar toda a palavra para vocês, Rafa e Stephanie, porque vocês dominam esse assunto e eu quero aprender. Hoje é dia de aprender. E todo mundo que estiver na live, gente, todos vocês são muito bem-vindos. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Tem um balãozinho aí com um ponto de interrogação, vocês podem usar o balãozinho, ou então vocês podem aproveitar e clicar aqui, né, nos próprios comentários e fazer os comentários de vocês, tá bom? Então vamos aproveitar, vamos começar. Agora parei de falar, gente. Imagina. Vou começar então abordando o seu gancho perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Carli, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema que a gente gosta tanto e é tão importante para todos. E a Lu tá aí também, gratidão, Lu, por ter nos apresentado e possibilitado esse momento. Vamos lá, falando do artigo que você mencionou, coincidentemente, achei o máximo quando você iniciou com ele, porque eu comecei a fazer um curso anteontem, porque a gente não para de estudar. É um curso online na Universidade de Londres e chama Faces of Dementia, que é justamente as faces, né, dos diferentes tipos de transtornos neurocognitivos maiores. E ele mostrou esse artigo na primeira aula. Esse artigo japonês, então a mudança da nomenclatura e a importância da gente validar que precisa mudar. Então, partindo, né, de uma validação científica tão recente, de que o termo muda, sim, né, a qualidade de cuidado e de vida das pessoas que têm o transtorno e das que convivem com as pessoas que têm, o nosso tema se justifica, né, como relevante. Porque é justamente sobre isso, é a gente mudar a nomenclatura para deixar as pessoas mais confortáveis para falar, para que elas tenham mais acesso aos serviços que elas precisam, para manter a qualidade de vida ao longo da sua trajetória. Então, obrigado aí por essa introdução, foi fantástico, e a gente nem combinou. Então, foi perfeito, obrigado. E vou passar agora a palavra para minha dupla, porque também adoro ouvir ela falar. Olá, boa noite a todos, boa noite, Carli. Boa noite. É muito importante, assim, falar sobre esse termo, né? Sobre esse tema que é super atual. E eu vejo o Rafa e eu trago isso para mim também como uma missão, né? Porque o conhecimento, ele só é validado quando ele é divulgado. Então, a gente está aqui falando sobre um termo que impacta na vida das pessoas. Então, a gente precisa disseminar esse conhecimento a todos, né? Porque o termo demência, ele leva a prejuízos não só às pessoas com demência, mas aos seus familiares. Então, a gente precisa falar cada vez... Esse é um canal ótimo para a gente falar,
né, sobre Sim. demência, sobre o transtorno neurocognitivo maior. A gente precisa divulgar cada vez mais, né, para que hajam políticas e para que essas pessoas tenham melhor qualidade, né, e dignidade, né, durante o seu processo. Então, Total. falar sobre isso é muito importante para a gente. E a gente trouxe também esse termo no nosso estudo, né, no nosso TCC, que a gente apresentou recentemente em agosto, e falamos sobre a importância, né, de desmistificar mesmo, né, o termo demência e utilizar o novo termo transtorno neurocognitivo maior. E eu não cheguei a ler esse artigo, mas é muito legal, né? Saber que as pessoas, por mais que tenha uma parcela que ainda acham que esse termo é pejorativo, né? É importante ver esse outro lado que as pessoas sentem, né? Às vezes se sentem envergonhadas, né? A gente vê muitas Exato. pessoas que não falam que o pai tem demência, né? A gente, é comum você falar, tem Parkinson, né? Teve um AVC, mas as pessoas costumam não falar, né? Que seus parentes têm demência, justamente por ser um termo pejorativo e que leva a essa marginalização. Então, vai ser muito legal poder estar aqui com vocês falando. E eu acho que a gente está num momento hoje, né? A nossa live de hoje, ela é focada nesse termo demência, que acomete, em sua maioria, os idosos, mas acontece também com pessoas mais jovens, né? Mas a gente está muito no momento de mudanças de termos em todos os aspectos, né? Tanto na parte dos homossexuais, na parte racial, enfim. E o que a gente ouve muito é que é sempre muito mimimi, que será que isso faz a diferença? E ao mesmo tempo, né, o que a gente está querendo trazer nessa live é como a Stephanie acabou de se posicionar. Muitas pessoas, quando vêm relatar que alguém tem demência, às vezes falam num tom mais baixo, como se fosse um sussurro, como se não pudesse ser exposto. E de alguma maneira, todas essas doenças que envolvem o sistema nervoso central, a mente, algo desse tipo, até mesmo uma depressão, existe muito preconceito em cima disso, né? Como se tivesse uma falta de controle. Então, assim, o que eu queria saber de vocês, ainda contextualizando, por que vocês acham que esse tema ele é tão relevante? Por que é tão relevante falar? Por que vocês acham que tem tanto preconceito por detrás, né? Desse termo, demência? Como você disse, Cali, epidemiologicamente falando, o público mais atingido são os idosos. E aí a gente não tem como desassociar o preconceito e o estereótipo que já existe relacionado com a idade. Isso tem um nome também e já está bem estabelecido, é o idadismo. Então, a partir do que a gente acha que é e como deve ser o envelhecimento, a gente vai construindo ao longo da nossa vida vários estereótipos. E os estereótipos se tornam estigmas, que eles interferem a maneira como nós sentimos, como nós pensamos e como nós nos comportamos mediante a essa questão. Então, o idoso já traz alguns estigmas. A gente, inclusive na instituição, que também tem os seus estigmas sociais e precisam ser desconstruídos, a gente vê muitas famílias achando normal o idoso ficar esquecido, o idoso cair, o idoso ter dor. Então, a partir do momento que a gente traz tudo isso para o mesmo contexto e fala sobre o que é natural do envelhecimento e o que não é, a gente chega no transtorno neurocognitivo maior. E o único caminho possível de desconstrução é através da oralidade, porque o preconceito se firma através da repetição, que vai de geração em geração. Então, a gente precisa voltar lá atrás. Então, para a gente contextualizar e, de fato, introduzir, demência veio do termo de, que significa falta, e mens, que é mente. Então, a gente tem aí, né, a falta da mente. E isso já cai por terra, porque é provado que as pessoas com alterações cognitivas têm possibilidades, adaptações a serem proporcionadas em estímulos que facilitem o seu convívio, que façam com que elas permaneçam interagindo umas com as outras e com o ambiente, de forma que mantenha a qualidade de vida. Então, o estigma é o primeiro que tem que ser derrubado, que o idoso com alteração cognitiva não aprende. Ele pode não fazer certas aquisições complexas, neurais, que ele já vai perdendo, porque é um processo neurodegenerativo, mas existem possibilidades. E aí a nossa importância
de saber como estimular esses idosos dentro daquilo que ele apresenta de possibilidades. E aí vamos falar sempre de possibilidades, porque esse é o segundo estigma que a gente vai quebrar. O idoso com alteração cognitiva só tem incapacidades. Não. A Stephanie e eu, na instituição, quando vamos avaliar um idoso com alteração cognitiva, tem as escalas, a gente segue um protocolo, mas a ênfase está sempre naquilo que ele faz. Vamos valorizar aquilo que ele consegue, porque a partir dali a gente vai conseguir outras possibilidades. Então a gente abre caminho, mas a gente só abre caminho quando a gente abre a cabeça. E aí quando a gente valida, né, a importância de falar o termo certo e explicar para a família se sente acolhida. E o trabalho, inclusive, do fisioterapeuta é sobre isso. Para a gente, especialmente, que resolveu, né, abraçar o tema, porque é uma causa de todos. A Stephanie pode falar sobre a questão financeira, né? Porque o idoso com alteração cognitiva que evolui para dependência custa caro, a dependência custa caro. Então, assim, a gente precisa falar sobre tudo isso para que seja consolidada a importância de prevenção de agravos, que é o que a Stephanie pode falar agora com a questão da dependência e da questão financeira mesmo, que eu acho que é super relevante. Então, só complementando o Rafa, né? O idoso com demência, ele é duplamente estigmatizado, né? Como ele disse, o envelhecimento já é estigmatizado, já tem um preconceito. E esse idoso com demência, ele sofre duplamente. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa população e enxergá-los como atuante, né? E propiciar, né, formas para que eles atuem na sociedade com dignidade. Pois a gente sabe que a fisioterapia pode ajudar, né? Não só a fisioterapia, como você falou. Aqui nós temos profissionais de outras áreas e é importante que todos saibam, inclusive os familiares, né? Porque para saber como falar, e quando chegar em uma roda e falar sobre demência, falar, não é mais esse termo, né? É importante não utilizar mais esse termo. Então, é um conhecimento que tem que ser passado para todos. Mas, falando sobre os custos, né? A gente vê que a demência, a estimativa, né, do Alzheimer, o crescimento é exponencial, né? Em 2050, esse crescimento de hoje até 2050, o crescimento vai triplicar de pessoas com Alzheimer. Então, a gente vai ter uma demanda muito grande. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa população. E, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, a fisioterapia tem um papel muito importante, né? A gente sabe que os transtornos neurocognitivos maiores levam à dependência funcional, e essa dependência é muito custosa, né? Tanto para esses pacientes que possuem, né, pelo estigma e pelos próprios os agravos, né? Isso, mas também aos familiares, e gera custos, né? A todos, principalmente ao governo. Então, a gente precisa atuar na fisioterapia como atenuando, né, esse processo de dependência funcional. Então, a fisioterapia tem um papel muito importante e deve ser estimulada, deve ser indicada a esses pacientes em toda a sua trajetória, né? A gente precisa atuar com eles. E a gente sabe também que a fisioterapia e o exercício físico, associados a hábitos de vida, né, saudáveis, eles podem ser um fator de prevenção para esses pacientes. Muito. Então, isso é muito legal. 35% das chances de desenvolver Alzheimer podem ser modificadas, né? Podem ser, são fatores que podem ser modificados. Então, isso é muito legal. A gente precisa falar cada vez mais, né? Mas, como eu disse, não só na fisioterapia. Todos têm um papel muito importante. E o conhecimento leva dignidade para essas pessoas, leva um melhor tratamento para elas. Então, a gente precisa, é um tema que precisa ser muito abordado. Certo, não, vocês colocaram muito bem. A Lu tinha perguntado quantas pessoas com transtorno neurocognitivo maior tem, em média, assim, no lar de longa permanência, na instituição de longa permanência que vocês trabalham? Lá no residencial hoje temos 26 pessoas hospedadas. Desses 26 idosos, 18 apresentam alterações cognitivas.
E aí a gente tem alterações cognitivas maiores, que Isso que eu são achei. Tá. os transtornos neurocognitivos, e alterações cognitivas menores, que é o declínio cognitivo leve, que é o termo anterior, né? Não é normal da idade também. O envelhecimento traz vulnerabilidade, uma necessidade de adaptação cognitiva relacionada principalmente com funções executivas, mas não traz o declínio funcional. E aí a gente separa, né, o que é maior do que é menor. Já aproveitando a atualização da nomenclatura, que eu acho que fica mais claro de entender. O transtorno neurocognitivo maior necessariamente interfere na funcionalidade, então é um processo neurodegenerativo que vai evoluir. Para essas pessoas é recomendada uma avaliação completa, né, diferencial. Então ele tem que ter uma queixa, um teste alterado na avaliação clínica e comprometimento em até 2 atividades. A partir daí, vai se desenhando um diagnóstico que é complexo, médico, um diagnóstico clínico e que tem recomendação de trabalho de continuidade, né, de tratamento individualizado. Para aqueles que têm o transtorno neurocognitivo menor, eles têm uma queixa, conseguem ainda fazer um manejo de si dentro do próprio contexto, né? É possível que evolua para um transtorno neurocognitivo maior, mas não são todos os casos. Então, a gente tem como atuar, inclusive, na prevenção da evolução. A gente não tem evidência que afirme que a prevenção vai impedir que o transtorno que iria se desenvolver aconteça. Mas a gente tem evidência robusta que menciona que ele desenvolve, se tiver que desenvolver, mais para frente, que é um termo chamado compressão de morbidade. E aí, quando a gente ganha tempo, né, de conviver menos tempo com uma doença crônica e neurodegenerativa, a gente ganha qualidade de vida. Então, é por isso que falar disso antes é muito mais importante, tão importante quanto do que a continuidade do tratamento. Então, a gente tem casos, inclusive coexistindo, porque a instituição é um ambiente de moradia coletiva, onde a gente tem os 2 casos e a abordagem é individualizada, sim, sempre tem que ser, porque cada indivíduo é único. Mas a gente tem uma diversidade. E desse número que eu falei, tem os vários tipos de transtorno neurocognitivos, né? O termo, ele é abrangente. Ele é como se fosse um guarda-chuva, onde tem doenças diferentes. E aí, porque nem tudo é Alzheimer. A gente tem mais acesso ao Alzheimer porque ele é mais prevalente. Então, à medida que os casos estão aumentando e o diagnóstico diferencial está sendo feito de forma correta, a gente tem mais possibilidades de tratamento individualizado. E aí a Stephanie traz para a gente agora os nomes, né? Quais são os outros tipos, os que também estão na instituição conosco, e são pacientes totalmente diferentes. E a gente tem como consultar, né? A gente tem bibliografia que fala disso, mas a gente não tem acesso, né? Quem teve na graduação? Eu não lembro de ter tido. Gente, tema para TCC, fica a dica. Só falo isso. Exatamente. Só falo isso. E aqui, ó, temos 2 pessoas maravilhosas, né? Networking aqui que vocês podem perguntar. Tem mais uma outra pessoa maravilhosa que eu acho que já apresentei ela para vocês, que é a Patrícia Sardinha, a professora Patrícia Sardinha, que também trabalha nas instituições de longa permanência, e ela falou aqui o seguinte: muitos transtornos causados pelo isolamento e pela depressão nos pacientes que são moradores dos lares de longa permanência, né? Essa coisa também dos familiares, achar, não vai mudar, já não lembra mais de mim, então para que eu vou lá? E esse é o pensamento que tem que ser mudado. Eles não podem ficar isolados, eles têm que continuar no convívio social, né? Tem que continuar em ação. E é isso que a fisioterapia traz, né? Perfeito, muito boa a colocação. A gente conhece, já viu uma live da Patrícia, e justamente é sobre isso, é sobre levar a sociedade para dentro da instituição, porque o idoso pertence à sociedade, mesmo quando ele está dentro da instituição. E eu entendo o desafio que muitas vezes, para a família dar conta, né? Porque é um contexto, ainda mais em pandemia, né? Mas quantos idosos estão abandonados em casa? Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa buscando instituição, falando que a mãe dela tem, né, uma alteração cognitiva maior, né, o diagnóstico de Alzheimer, falando, poxa, mas a minha mãe não convive mais com a gente, porque ela almoça antes, ela janta antes, e aí depois ela sai da mesa porque dá trabalho, né, fazer a refeição ao mesmo tempo, e aí o cuidador vai embora mais cedo, então ela já se recolhe antes de todo mundo, e não tem convívio familiar. E ela tá dentro de casa. Então, o quanto a gente precisa ressignificar as nossas possibilidades também, né? Às vezes na instituição eles acabam tendo um convívio social maior,
né? Porque a Total. gente tenta promover, né? Sentar na mesa junto com os outros, sentar numa cadeira normal da mesa, não sentar na cadeira de rodas, né? Tornar eles mais participativos, né? Promover atividades, isso é muito importante. Claro que a gente sabe que ficar distante dos familiares é muito difícil, né? Mas tem que ficar agora por conta da pandemia, né? E isso acaba, às vezes, acelerando um processo, mas é o que o Rafa disse, né? Às vezes eles acabam ficando mais isolados dentro de casa do que dentro da instituição. Porque, pelo menos onde a gente trabalha, a instituição tem muita vida. Eles estão o tempo todo, em conjunto, às vezes até brigando. O que é importante também, porque viver em Também. sociedade Normal. é isso, né? É. É estar participando nela. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? Esse olhar diferente para as instituições de longa permanência, né? Muitas pessoas, às vezes, têm um olhar de que eles ficam Abandono. abandonados, e não é assim. Por isso também esse também foi um termo que mudou o nome. A gente não fala mais casa de repouso, a gente não fala mais asilo, porque Asilo. tudo vinha com uma carga muito pesada, porque eu acho que vinha muito com essa carga do abandono. São pessoas inválidas, estão lá, né? E é isso. Não, hoje mudou esse termo exatamente para não ficar tão pesado. É uma casa onde eles vão ter assistência 24 horas, mas não é para eles ficarem lá isolados. Na verdade, até para facilitar o convívio com os familiares, com os amigos, né? Porque Exato. é isso, para que eles não fiquem isolados dentro de casa. Exato. Antes da Stephanie falar, porque é importante a gente entrar nessa parte da nomenclatura, que eu já queria perguntar, eu acredito que tenha muita... Quer dizer, transtorno neurocognitivo maior é a substituição para demência? É só isso? Qual que é a diferença do maior do menor? Enfim, a gente já vai entrar nisso. Mas eu queria... Porque só logo nesse começo a gente já tem várias mensagens, né? Então, essa importância da alteração do termo, não vamos mais usar demência, porque isso vem... como esse significado que o Rafa falou muito bem, né? A falta da mente, isso não é verdade. E eu trago essa experiência, a minha avó materna conviveu com Alzheimer durante 10 anos. E mesmo no final da vida dela, quando ela voltava do hospital, ela já, né, não deglutia, ela já usava sonda, ela não falava, mas a comunicação não precisa ser verbal, a gente se comunica com o olhar, com um monte de coisa. E quando a minha avó voltava do hospital para a casa da minha tia, que foi a casa dela, e quando ela via, principalmente o meu tio, que era uma pessoa que ela tinha muito apreço, ou meu pai, a fisionomia dela mudava. Ela sorria. Então, como que não tem a mente? Isso realmente não é uma verdade. Existe ainda, né? Existe ali uma raiz, uma conexão que é muito importante. E ela estava sempre rodeada dos familiares. E a minha mãe mandou um texto para a gente semana passada, falando do porquê que os idosos acabam ficando irritados, confusos muitas vezes. Porque os familiares continuam vivendo a vida normal, saem, muitas vezes deixam esses idosos sozinhos. Mesmo, já comeu, já fez suas necessidades, tomou banho assistindo televisão, só que esse idoso não se hidratou, por exemplo. E a falta de hidratação, que é uma coisa tão simples, gera um transtorno, gera toda uma confusão. Então, eles têm que fazer parte, existe sim um cuidado, uma atenção maior. E eu não sei se vocês sabem, agora eu estou trabalhando também num lar de longa permanência, trabalho, eu fico na recepção e, olha, toda vez, o senhor tomou água? E fico vigiando quando eles saem para andar, para ver se eles não ficam lá, porque está muito calor. Então, às vezes, a desidratação. Então, eu ofereço melancia. Esse é um cuidado que hoje estou muito atenta, porque vem as infecções urinárias, que são os agravos, né, que a Stephanie falou muito bem. Isso gera outras complicações que acabam dificultando muito, né? A Patrícia falou aqui, acho muito importante, temos que quebrar esse paradigma de que os idosos institucionalizados sempre... esse paradigma de que os idosos institucionalizados sempre têm por falta de amor. Parabéns. Que bacana. Música, aí a Silvia, música faz diferença no tratamento? Muito. Música é tudo, né, gente? Por isso que eu gosto de começar as lives com a música.
instituições de longa permanência, agora é da Lu, podem ter mais afeto do que dentro da própria residência. Foi falado isso também, né? Acaba virando família também, né? E a Lu Carol B. Existem exercícios que trabalham relaxamento nas instituições de longa permanência? Nossa, várias perguntas. Eu vou deixar anotado, e aí a gente entra nesse contexto aqui. Essa parte do exercício e da música é legal explorar mais, né? Sim, anota. E se por acaso não der pra gente abordar tudo, o pessoal que tá na live agora pode vir aqui no quadradinho em cima, tem a setinha para baixo, seguir nos seguir nas redes sociais, sem sair da live mesmo, e depois mandar que a gente responde também. E se tiver bastante assunto, a gente volta para uma outra live. É isso mesmo, assim que eu gosto. Recursos terapêuticos manuais podem ser utilizados nas instituições de longa permanência? Gabriela, Luísa, várias perguntas legais, gente. Terapias manuais. Mas peraí, vamos voltar para a gente não perder o contexto, porque eu acho que isso é uma parte importante. Então, eu acho que já ficou bem contextualizado a importância de não utilizar mais o termo demência. Mas aí, durante, vocês estavam falando muito sobre transtorno neurocognitivo maior, o que dá a entender, então, que a demência por si só foi substituída para transtorno neurocognitivo maior. Isso é correto ou não? Isso, correto. Desde 2014. Exato, no DSM-5. Só que existem vários tipos de demência. Então, todas as demências estão dentro desse transtorno neurocognitivo maior, é isso? É isso, exato. Todas elas. Apesar da gente falar um pouco mais, né? Falar mais, né? E os estudos também serem mais sobre o Alzheimer, porque o Alzheimer ele é mais incidente, né? Ele tem uma incidência de 60% a 80% dos casos. Mas existem outros tipos de transtorno e a gente precisa falar sobre eles também, né? Porque eles existem, a gente atendeu pacientes com outros tipos de transtornos, inclusive lá na instituição, né? A gente tem transtornos por corpúsculos de Levy, o transtorno frontotemporal, o transtorno frontotemporal, transtorno cerebrovascular, transtorno associado à doença de Parkinson. Então, a gente precisa saber a fisiopatologia de cada um deles, pois a trajetória de declínios é diferente em cada um deles. Então, por isso que às vezes a gente vê muita gente falando, eu não consigo atender, eu não sei o que fazer com esse paciente. E quando você entende a fisiopatologia de cada um, você olha para o paciente de uma outra forma, você fala, é por isso que ele está apresentando esses declínios, que é diferente, e são muito diferentes, né? A gente vê isso na prática e é muito legal você saber o que você está fazendo, né? E aí o tratamento faz sentido para o paciente, porque a gente não tem nenhuma abordagem específica, né? Para os transtornos neurocognitivos maiores, não tem uma técnica, né? Como a gente costuma ter muito na fisioterapia específica. O que a gente tem é uma indicação de fisioterapia de 3 a 2 vezes por semana por 60 minutos. Mas a o que fazer, né? Exato. A fisioterapia tem que ser individualizada, né? Porque ela muda conforme as necessidades do paciente. Então, a gente precisa entender a fisiopatologia para dar dignidade no tratamento desses pacientes, né? E não passar por esses perrengues de, eu não sei o que fazer, né? Por isso é tão importante falar sobre o tema também. Isso é tão fundamental que você está falando, Stephanie, porque o que eu vejo bastante hoje em boa parte dos alunos, é todos muito preocupados com os protocolos. Então para isso eu tenho que tratar assim, para aquilo eu tenho que tratar assado. E agora você usou uma palavra que é isso, é fisiopatologia, bioquímica, anatomia. A mensagem que eu sempre passo para os meus alunos é, se você parar de estudar, se você parar de buscar a base, o entendimento da base, e começar a olhar todos os seres humanos como protocolos, você nunca vai chegar num atendimento de excelência. Exato. Porque foca na doença, né? Foca na doença. A fisioterapia não foca na doença. Na verdade,
quer dizer, é óbvio que o diagnóstico é muito importante porque ele nos dá uma direção. Mas muitas vezes um exame de imagem não quer dizer nada. Porque quantos pacientes que têm, por exemplo, Alzheimer no mesmo nível de degeneração, vamos pensar assim, mas que têm respostas completamente diferentes? Então, do que te importa se basear naquela imagem, de imagens muito parecidas, se a resposta de cada um deles é diferente? A gente tem que avaliar, vocês começaram a live falando sobre isso, o que eles fazem, qual é a função que ainda está preservada, qual que é a afinidade que eles têm, porque se um gosta muito de música e o outro gosta muito de ler, não adianta querer usar a música para todo mundo. Não é isso, gente? Exatamente. É olhar para o paciente, né? Colocar ele no foco, né? Não a gente, né? Não é o fisioterapeuta, o que eu planejei, o que eu estudei. Não. É ver o que ele manda pra gente. E por isso que a música, né? Eu vi bastante gente falando sobre música. Por isso que a música é tão importante. O histórico de vida é tão importante. Porque às vezes a comunicação é muito difícil. Você tem que encontrar estratégias que façam sentido para ele. Para a fisioterapia fazer sentido e você conseguir incluir, né, o tratamento que você pensa em fazer para ele. Quando a gente foca muito em técnicas específicas e deixa de olhar para o paciente, o tratamento fica muito difícil. É por isso que muitas vezes a gente não consegue evoluir, né? Porque a gente está olhando para quem realmente importa, que é o paciente. Ele que é o protagonista. Exatamente. A Evelyn Pinheiro falou aqui, estudos, protocolos são a base. Eu acho que o protocolo, é uma minha opinião, tá? Não acho que o protocolo seja a base. Eu acho que o estudo, sim, voltar para esse entendimento de fisiopatologia, anatomia, bioquímica, entender tudo o que está acontecendo com aquela pessoa, mas a Stephanie falou isso muito bem, ouvir qual que é o histórico dessa pessoa, o que ela traz de base, né, qual foi a vivência dela. E aí a Evelyn pontua aqui muito bem, ela fala, mas se todos fossem iguais, todos os desfechos teriam sucesso. Perfeita a colocação, Evelyn. Não é assim que funciona, né? Não é assim. E aí o terapeuta Fabrício Marinho colocou aqui, temos que olhar o paciente não apenas pelo diagnóstico, e sim pela sua individualidade, suas respostas, seus aspectos sociais que interferem diretamente na vida deles. 100% apoiado, concordo muito com isso, é isso mesmo. Ô, Carly, acho que é importante a gente pontuar também aí no comentário que você leu, que os desfechos, né, que ela menciona aqui, senão todos seriam um sucesso. E aí a gente tem que falar também da importância da gente entender a trajetória, né, da doença neurodegenerativa. E aí volta para o que você falou, entender a fisiopatologia. Primeiro, entender o envelhecimento natural, né, o que é natural do envelhecimento e o que não é. Separar o que não é, fica a patologia. Entender a fisiopatologia. E aí entra o que o terapeuta Fabrício Marinho falou. Entendendo a fisiopatologia, aquela fisiopatologia no contexto daquela pessoa. O que ela fez da vida, qual foi a reserva cognitiva que ela cultivou, a partir de quanto tempo ela tem o diagnóstico, qual foi a dinâmica familiar mediante o diagnóstico, para que ele chegue na instituição e venha para a nossa assistência. Sem essas informações fica mais difícil mesmo. Muito. E aí a gente faz um planejamento, e o nosso trabalho é sobre isso. Sobre planejamento de cuidados na fisioterapia para manter função, pensando em prevenção, reabilitação e manutenção. Então, em algum momento a gente falou, né, de outras demandas. E quando o idoso com alteração neurocognitiva maior, por exemplo, cai e tem uma fratura? Você vai encaminhar para a ortopedia, por exemplo? Ele passa... Não, é o mesmo, gente. É o mesmo. É o mesmo universo, é o mesmo sistema biopsicossocial. Então, assim como o foco não era a demência, o foco não será o fêmur, o foco é a pessoa. E aí entender, né, o contexto atual, né, mediante um agravo desse, né, como uma fratura, por exemplo, reabilitar a melhor possibilidade de função. Então é muito, muito difícil esse tipo de... Por isso que a gente previne tanto as quedas em pessoas nessa população. Porque não tem o entendimento, muitas vezes, do processo de reabilitação. E isso é um desafio à parte. Então, mediante uma situação como essa, a gente tem que dar um passo para trás para depois pensar em andar de novo, para frente. Então, vamos trabalhar muito, um exemplo, vamos trabalhar muito esse tronco em posturas antigravitacionais mais baixas, para que haja uma reserva, né? Pelo menos para uma tentativa de manter a estabilidade corporal, para que a gente pense em fazer descarga de peso, ainda que de forma reflexa.
E tudo isso que eu tô falando, gente, Total. tem protocolo, tá? Então, assim, não tem evidência, perdão. Mas não existe um protocolo fechado. Você precisa olhar para a pessoa e falar, isso ele faz, então é isso que a gente vai fazer. Né? E aí é isso todo dia. E aí entra o que a Stephanie falou. Não é só o físio. Meus pacientes passam comigo, é que eu, né, praticamente moro na instituição. Mas caso não fosse assim, né, eles passam comigo 2 horas por semana, né, 2 atendimentos de 1 hora cada um, e os cuidadores que estão com eles as outras 23 horas. Eles precisam saber transferir, eles precisam saber deambular com segurança dentro do contexto de cada um, eles precisam saber olhar e falar para mim no dia seguinte, ó, Rafa, ele está falseando, né, talvez seja o momento de dar um passo para trás e aí pensar numa estratégia para que ele mantenha a função num nível mais baixo, porque isso é prevenção. Porque andar com medo de cair ou andar sem ajuste motor suficiente de manter estabilidade é queda, é risco de queda, aumenta. Então aí, tá vendo como é um manejo contínuo? Como a Stephanie falou, não tem uma receita, né? O exercício infalível para o idoso com alteração, não tem. A gente tem uma abordagem que tem continuidade e que ela muda todo dia. Então, tem aquele caso mais evoluído, por exemplo, do paciente onde a prioridade é respiratória. Então, agora virou fisioterapia respiratória? Não, gente, é fisioterapia. Somos os profissionais da reabilitação. Antes de estudar geronto, de ir para neuro, a gente se forma apto a fazer tanta coisa, né? Isso em geral. Atendemos todas as áreas, né? E o generalismo me traz muitas possibilidades. Às vezes Total. eu olho para o idoso e falo, não, isso aqui vou retomar aquele protocolo da fratura de fêmur lá de trás, porque vai me ajudar agora. E aí não vai dar para fazer igualzinho. Então eu vou adaptar. E aí a Stephanie e eu trabalhamos muito juntos, porque os pacientes dela não são só delas, os meus não são só meus. A gente divide tudo. E aí a gente fala, dá pitaco mesmo. Fala, ó, esse aqui melhorou, você viu? E aí a gente consegue, sabe, 2 olhares diferentes, é que a gente tem uma afinidade muito boa. Mas independente da nossa afinidade, a gente leva a equipe junto. Né? E quando a gente vai em mais pessoas, a gente chega em mais lugares ao mesmo tempo. Sempre falo isso. São várias pessoas pensando com ideias diferentes, muita criatividade, porque sem criatividade a gente não resolve problemas, né? Porque é isso que você falou, todo dia vocês vão encontrar o mesmo paciente de maneiras diferentes. E aí? Não adianta seguir fazendo a mesma coisa. A Silvia colocou aqui, escolher a melhor conduta do fisioterapeuta e como abrir uma janelinha para conversa com o paciente e se conectar com ele. Super importante. E a Elaine falou, trabalho como voluntária numa instituição de longa permanência e procuro trabalhar a singularidade de cada idoso com estimulação cognitiva individualizada. Legal. Muito Super bem. Importante. Gente, só uma coisa assim para eu entender. Transtorno neurocognitivo menor seria o quê? Transtorno neurocognitivo menor é o que antes era chamado de declínio cognitivo leve. Ele interfere na funcionalidade, mas não impede o idoso de realizar. Ele tem a possibilidade de fazer o manejo de si. Ele pode evoluir para um transtorno neurocognitivo maior com o tempo, mas são diagnósticos diferentes. Também não faz parte do envelhecimento, mas ele tem a queixa, tem impacto na função, mas não deixa de fazer. Tá. Então, aquilo que também se falava de demência senil não entra como o transtorno neurocognitivo menor, já entra como maior, é isso? Nada que começa com a palavra demência agora a gente utiliza, né? Mas, assim, é importante a gente falar que a gente usa para se comunicar, porque as pessoas não sabem, né? Então, assim, é uma nomenclatura que a gente precisa trazer e defender, mas, assim, para se comunicar com família, no primeiro momento, até com equipes de outros serviços, a gente usa a nomenclatura antiga, porque ela vai permanecer. Quanto de artigo a gente tem aí, né? Que está com as palavras-chave, demência, Alzheimer e todas essas outras palavras. Então a gente precisa entender que é um processo, né? Que leva tempo, mas que já começou e tem que fazer parte dele. Sim, é que o meu entendimento era que a demência senil antigamente, ela era um nível menor, entendeu? Só por esse, entraria Entendi. como esse transtorno, como que é? O declínio cognitivo Leve. leve. É só por isso que eu ainda usei essa terminologia, para entender, mas pelo que eu entendi, não. Tudo que demência entra como transtorno neurocognitivo maior. Isso. Beleza. E não vamos mais usar esse termo. Já está super entendido. E é difícil, não é, Carly? Mudar? Super, super. Porque tá E aqui, muito por tempo, exemplo, né? eu moro no Canadá. Eu trabalho numa instituição de longa permanência. Demência é o que eles usam.
é muito usado, ninguém usa ainda neurocognitive impact, Disorder. alguma coisa, disorder, não usam. É um Mas Ainda é processo. forte, Mas vai acontecer, e o que a gente está fazendo aqui é muito importante, né? As total. pessoas, todos que estão aqui, vão sair contra a cabeça, e é uma sementinha que vai disseminando, né? Por Agora, isso é importante. desculpa, pode Não pode falar, falar, Stephanie, não, desculpa. imagina. É que quando vocês estavam falando, foi até mesmo você, Stephanie, que falou essa questão do impacto não ser somente nos idosos, mas também envolver familiares, cuidadores, todo mundo que está ao redor, né? Isso. Mas, com essa experiência com a minha avó, eu percebi também o quanto é difícil, principalmente para os familiares, lidarem com essa situação também, porque entra uma outra parte que é muito emocional. Então, tipo, a minha avó ficou viúva muito jovem, com 6 filhos. A minha mãe tinha 5 anos e a minha mãe não era nem a caçula, só para vocês entenderem a dificuldade. Então, foi aquela mulher muito austera, porque teve que dar conta, e foi a matriarca, entendeu? E, de repente, os filhos estão naquela situação dos cuidados, porque até aceitar cuidadores e tal, foi um processo muito dolorido, muito difícil, emocionalmente. E aí, como que vocês acham que a fisioterapia, ou todos os profissionais, né, os médicos com o diagnóstico, para poder orientar, abraçar esses familiares? Porque também a gente aqui falou, eles isolam, mas às vezes é porque não sabem nem como fazer. Você entendeu? Porque no começo, a minha mãe trabalhava fora, a minha avó tinha a casa dela, minha avó não queria sair da casa dela, porque ela ainda era a casa dela, né? Viveu sozinha. Aí a minha mãe contratou uma ajudante para poder fazer o almoço, então a minha avó saía da casa dela e ia para a casa da minha mãe para que pudesse ter o almoço e, né, comer direito, tomar banho direito e tal, mas ainda assim ficava uma falha, porque sabe esse meio de transição? E foi uma fase de desamparo, tanto para minha avó quanto para os familiares. Foi muito sofrido para a gente, assim, porque a gente não sabia lidar, né? A gente não sabia lidar. E eu lembro que a minha avó ainda teve um AVC durante esse processo, saiu do hospital, era para ter tido toda a assistência do home care, chegou lá, meu tio que comprou um suporte, o negócio do soro, a cama hospitalar, então montaram um mini quarto hospitalar, e eu cheguei lá para visitar minha avó na casa do meu tio, e eu fiquei. Eu não fui embora, porque eles não sabiam o que eles iam fazer, não tinha tido nenhuma assistência. Eu coloquei minha avó sentada, eu coloquei minha avó na cadeira de banho, eu dei banho na minha avó, mas assim, eu já tinha tido essa experiência antes? Não, eu tinha tido a observação na minha vivência como fisioterapia, eu sabia o que eu poderia fazer dentro daquela condição, porque eu estava vendo a minha avó individualizada, então eu sabia o que eu poderia fazer. Então, nesse final de semana, eu já coloquei minha avó em pé, minha avó já deu os primeiros passos, eu acho que isso foi muito fundamental. Mas, gente, se eu não tivesse ido, eu não estava sabendo tudo que estava acontecendo. Minha avó teria ficado sem banho, mas não é porque eles não queriam fazer. Gente, é muito desamparo. É muito desamparo, entendeu? E aí, assim, qual seria o nosso papel? Como que a gente faz para ajudar, para amparar essas famílias? Transição de cuidados. Pode falar, amiga, só para cantar a bola. Eu acho que todos os profissionais, né, têm um papel. Eu acho que desde o diagnóstico, né, essas famílias têm que ser amparadas. E tem que. É o conhecimento, né? É a falta dele para eles. Então, isso tem que ser passado para as pessoas. Inclusive, eles indicam, né, em países desenvolvidos, que as pessoas, a partir do diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior, que elas tenham uma clínica apoio para elas, para que ofereçam esse suporte.
para que elas justamente não cheguem que nem a sua avó, cheguem na casa sem um apoio nenhum, as pessoas não sabem realmente o que fazer. E quando é uma pessoa próxima, a gente, às vezes, até os próprios profissionais ficam meio sem saber o que fazer. Paralisados, né? Sua avó é uma pessoa que é forte, que sempre mostrou uma figura forte para você, e está ali tão fragilizada, às vezes a gente fica meio paralisado. Então, por isso a importância da atuação interdisciplinar, né, nesses casos. Então, a gente tem um papel importantíssimo em auxiliar esses familiares, dar o conhecimento e todo o suporte que eles precisam, né, para passar por esse momento. E, inclusive, também desmistificar esse olhar da instituição, né? Eu volto a falar sobre isso, porque eu tenho um caso de uma mãe, de uma avó de uma amiga minha, que está passando por esse caso. A família, ela tá ainda sofrendo, né, no ajuste de medicação, mas ela está agredindo, né? Está muito agitada e eles não sabem mais o que fazer com ela. E eles tinham uma visão diferente da instituição. E eu passei para ele esse olhar, né? Então, a importância, né, de ter alguém com conhecimento para ajudar essas pessoas. Porque os médicos não falaram, né? Só passaram a medicação e ela está lá, né? E o que você faz com ela? Eles precisam de auxílio. E existe uma fase de negação, né? Sim. Tem uma negação, tem a raiva, até chegar na fase de aceitação. E cada um é de um jeito. Então, são vários filhos. Uns aceitavam mais rápido, outros não. E aí, às vezes, tinham conflitos. Era muito difícil lidar com isso tudo. Era muito delicado, né? Tudo isso. Por isso que, às vezes, também a gente realmente... A gente está aqui falando para as pessoas não abandonarem os idosos, porque todo mundo precisa se sentir pertencente a algum lugar. Mas também olhando com um pouco de empatia para essas pessoas que vivem nessa situação, eu também entendo que é muito difícil a aceitação. Sim. É muito difícil. Nesses casos, a gente precisa trazer o conhecimento, como a Stephanie falou, né? Então, assim, falar com naturalidade sobre as possibilidades, né? Porque a transição do cuidado é fundamental. Então, a ida do idoso para a instituição, se for a recomendação e a decisão da família, não é para acontecer numa intercorrência, não é quando ele tiver um agravo severo da funcionalidade, tem que ser planejado. Em países desenvolvidos, como a Stephanie falou, isso acontece antes. Os idosos vão para a instituição para viver, eles não vão para morrer. Né? E vivem bem, e criam vínculos, e criam histórias, sabe? Então, isso ainda está um pouco distante da nossa realidade, mas a mudança é possível. E o caminho é o conhecimento. Então, a gente precisa, como a Stephanie compartilhou esse caso, né? Falar para a família, mostrar que ela tem opções e que ela não está sozinha. Como você falou, quando acontece o diagnóstico, inicia um luto da família toda, né? Porque é uma doença que ameaça a continuidade da vida, há recomendação de acompanhamento e cuidados paliativos a longo prazo. E aí iniciou um processo que, em algum momento, vai evoluir para perdas. Mas as perdas podem ser monitoradas, não precisa ser uma catástrofe, não precisa ser uma ladeira, pode ser uma escada. E aí, se é uma escada, é mais fácil de descer junto. Então, vamos pegar na mão desse paciente, dessa família, e mostrar as possibilidades durante todo o processo. E aí, puxando, como a Stephanie falou, a sardinha para a fisioterapia, e aí na funcionalidade... Poxa, se você entende aquela história de vida, conhece o idoso, sabe qual é a fisiopatologia e qual o declínio que vai provavelmente se instalar a longo prazo, você previne a perda. Você fala, olha, é provável que daqui a algum tempo a gente não consiga mais andar antes do idoso parar de andar. Você não espera ele cair para falar, agora não anda mais. E aí, quando você fala antes, você traz segurança para a família. As conversas são difíceis, mas são boas. E a gente precisa ter. E a única coisa pior do que ter as conversas difíceis é evitá-las. Então, isso é o que eu acho que pode, inclusive, trazer uma reflexão para outra live sobre conversas com famílias. E às vezes a gente precisa de ajuda. Eu aprendi essa questão do luto com a psicóloga. Porque tem situações que você fala assim, meu Deus, eu estou precisando de aconselhamento. Imagina a família. Né? E aí, trazer essa família, né, para o contexto, a realidade, mas acolhendo. Não é, olha, então é isso, a partir de agora sua mãe não anda mais. Não é assim, né? E assim como a gente tem que ser portador das notícias difíceis, tem que ser portador de boas notícias. Eu adoro mandar mensagem para a família falando, olha, hoje sua mãe, seu pai ficou de pé, hoje ele conseguiu tossir e a gente não está aspirando ele tem meses.
sabe? É, Isso é ganho, isso é qualidade de vida, isso é dignidade. A gente fica feliz de ver o idoso indo no banheiro, sabe? exato. Eu admiro a fisioterapia esportiva porque eles, né, reabilitam o pessoal que ganha medalha e tal. Eu acho isso maravilhoso. Mas nós somos os reabilitadores das pequenas coisas, né? Uhum. O quanto é importante, o quanto para mim é valioso ao ponto de ser uma medalha. Você fala, caramba, ele foi ao banheiro com a ajuda de 10, mas ele foi. Ele não foi trocado no leito, sabe? É. E aí é sobre possibilidades. Sempre vai ser sobre possibilidades. A minha mãe perguntou aqui, gente, mas é caro ir para uma instituição de longa permanência, não? Depende. É. Tem muitos tipos de instituição, tem lugares filantrópicos, tem assistência particular, com cara de hotel. Aí depende do que a família busca. Eu costumo atender muita ligação de família falando, mas os lugares são depósitos. Os depósitos existem, porque existem famílias que procuram os depósitos. Porque aí você está procurando uma assistência que caiba no seu bolso, porque a realidade é muito individual e a gente vive num país em desenvolvimento, então isso não pode ser descartado. Mas existem lugares simples que prestam assistência de qualidade. Então, a família precisa procurar, precisa buscar referências. Existem boas possibilidades. Os serviços mais caros nem sempre são melhores. Conheço instituições que cobram 13 mil reais e ainda pedem um acompanhante. E não tem uma assistência humanizada. Então, você tem que ir conhecer, se conectar com o lugar, buscar referências. E aí é um caminho que não é do dia para a noite também. Por isso que tem que ser planejado. Agora, falando não só de país em desenvolvimento, mas moro num país já desenvolvido, e mesmo assim, aqui também tem casas de longa permanência subsidiadas pelo governo, que também são consideradas depósitos, tá? Então não é só no Brasil que isso acontece. Eu trabalho numa casa de longa permanência que é literalmente uma mansão, parece um hotel. E eu vejo, e tem de tudo. Tem pessoas que não recebem visitas de ninguém, de nenhum familiar. Tem casais que, por exemplo, ou o marido ou a esposa se hospedam também na casa de longa permanência para ficar com os parceiros. E depois um deles acaba partindo. Eles continuam lá porque eles já estão mais velhos e precisam de alguma assistência. Então, nesse lugar que eu trabalho, tem uma senhora que dirige, ela é a casa dela, porém ela tem assistência, tem o grupo, joga baralho e tal, tem entretenimento, mas tem outras pessoas que são sozinhas, não recebem visita, não tem nada. Então, a gente também está falando de Canadá e também tem esses mesmos problemas. E quanto a gente não pode julgar, né? O quanto que a gente não pode julgar. Exatamente. A Silveira Costa F, ela perguntou qual a diferença entre transtorno cognitivo maior e menor. A gente já falou bastante sobre isso, Silveira, mas vamos evoluir que a live já passou 1 hora. Vocês acreditam? Não é ridículo? Mas Não quando percebi. a live é muito boa, não é pouco boa, não. É muito boa, acontece isso, entendeu? Mas se para vocês tudo bem, a gente vai continuando até o Instagram, sei lá, derrubar a gente. Mas aí se derrubar, a gente não vai conseguir lá salvar, para quem não viu. Ah, é verdade. Não, salva. Antes eu desligo aqui. Não, pode Então deixar. você que sabe. Tá muito boa essa live, gente. A Vanusa falou, privilégio estar me formando e já ter a oportunidade de aprender tanto conteúdo bacana e com uma visão diferente. Obrigada. Que legal. Esse é o objetivo nosso. Gente, sigam Neurotransmissora, sigam o Físio do Idoso, sigam Saia da Toca, a gente saia da toca, entendeu? Vamos sair da toca com todos esses canais, porque é isso, né? Olha que coisa mais legal essa live. Muito legal. Silvia falou aqui, o Brasil está mudando esse olhar há poucos anos porque os idosos estão vivendo mais. Antigamente se vivia menos, não é? E ela parabenizou vocês. Obrigado. Obrigada. Gente, vocês acham que os transtornos neurocognitivos maiores, eles acontecem exatamente por conta da longevidade? Ou existem outros fatores associados? Porque vocês foram muito categóricos nisso no começo da live. Envelhecer não é sinônimo de doença. Envelhecer não é sinônimo de queda. Isso é algo que a gente tem que desconstruir. Fica aqui a dica para minha mãe. Minha mãe já achava, quando ficar velha, eu vou ter meu dinheiro da aposentadoria para comprar remédio.
Não é assim, né? Eu conheci idosos com 95 anos dirigindo. Então, é óbvio, o corpo, as células já não são mais como eram de uma pessoa de 20 anos. Mas tinham sim suas funções, faziam suas atividades. É uma vulnerabilidade, não é uma fragilidade. É Exato, diferente. exato. Mas vocês têm algum pensamento dessa quantidade grande de transtornos neurocognitivos para idades mais avançadas? Vocês acham que é mesmo só pela longevidade ou não? Não. Muitos deles estão associados a, por exemplo, o transtorno neurocognitivo por doença de Parkinson. Ele está associado à doença. E hábitos de vida também, né? Como a utilização de álcool, né? Como eu falei, a fisioterapia ela pode ser um fator associado a hábitos saudáveis que podem prevenir o desenvolvimento de transtorno neurocognitivo maior. Então, tem alguns fatores que podem influenciar no aparecimento, mas isso não sentencia todos os idosos a ter transtorno neurocognitivo maior, né? E aí, pensando dessa forma, é colocar um estigma também, né? Em cima desse idoso, né? Sentenciá-los a todos, não. Né? Então, tem fatores que influenciam o desenvolvimento do transtorno neurocognitivo maior. Então, a utilização de álcool, né? Qualidade de sono. Qualidade do sono. Muito. E aí, falando do estigma, qual seria o impacto, né, desse estigma? Quando a gente vem com essa coisa, o idoso, a maioria dos idosos vão ter o transtorno neurocognitivo. Vocês já falaram bastante sobre isso, mas assim, para a gente reforçar esse tema. Seguindo até esse roteirinho tão lindo que vocês passaram. Pode falar, amiga, sobre o estigma. Sim, é importante a gente desmistificar, né? Então, porque o estigma, ele gera vários prejuízos, né? A gente tem o estigma quando é autodirigido, né? A pessoa refere o estigma a ela própria, então ela se sente envergonhada, ela acaba se limitando na sociedade. A gente tem o estigma social, né? Que a sociedade acaba excluindo essas pessoas por ter demência. E tem também o estigma direcionado, que é o estigma direcionado aos familiares, que é o estigma por... Ai, me falhou o nome. Estigma... Perdi o nome, você sabe? É relacionado a outra pessoa, né? O estigma Exato. do outro. Não é um nome específico, mas ele é relacionado aos familiares. Então, as pessoas que estão cuidando ou que estão... aos familiares que estão por perto das pessoas que têm transtorno neurocognitivo maior. Então, por isso que eu falo que todos sofrem, né? Não são só as pessoas que têm transtorno neurocognitivo maior. Os familiares sofrem, os cuidadores sofrem. Então, por isso a importância, né, de mudar essa nomenclatura e mudar a visão que a gente tem, né, sobre essas pessoas. E enxergá-los, dar possibilidade para que eles sejam atuantes até quando eles puderem, né, na sociedade. Total. E não simplesmente excluí-los, porque eles têm um diagnóstico, né? A gente precisa mudar, inclusive, esse luto, né? Enxergá-los de outra forma. Tem um guideline que entrou para nossa pesquisa, que a gente estava discutindo hoje, né, amiga, sobre ele. Sim. Chama Atitudes sobre Demência. Ele é de 2019 ou de 2015? 2019. Foi um estudo... 2019. Foi um estudo feito naquele Alzheimer's Disease, alguma coisa, falando sobre as atitudes do estigma. Então, assim, as afirmações que a gente geralmente escuta e o impacto que elas têm. E aí tem as afirmações. Então, é um estudo, assim, super interessante, porque as afirmações são: o idoso com demência é um fardo, o idoso com demência é dependente, o idoso com dependência, o idoso com Alzheimer está perto da morte. E aí, se a gente já olha, né, através dessas lentes tão incapacitantes, a gente não proporciona estímulo, porque acha que não precisa, porque acha que não vai dar tempo, ou pior, porque acha que ele não dá conta. E aí a gente está privando
né, o idoso de interagir com o ambiente, de mostrar funcionalidade e reduzindo capacidade intrínseca. Gente, tem evidência de 2020 falando que o melhor envelhecimento possível está relacionado com a interação desses três aspectos: função, habilidades intrínsecas e funcionalidade e ambiente. Então, assim, vamos mudar o jeito de olhar até para o envelhecimento sem doença. Porque o envelhecimento sem doença é possível, o envelhecimento com doença também, e é mais provável no momento que nós estamos. Então vamos, né, ver possibilidade até o fim, porque senão a gente vai entrar num ciclo, permanecer num ciclo de poda, né? Então, assim, ele não vai mais para a sociedade porque ele tem alteração cognitiva. Não, ele pertence à sociedade. Como eu falei, aprendi esse termo como advogada, também gestora de instituição, e eu sempre falo, porque se ele não convive em sociedade, ele perde oportunidades de estímulos. E aí, em algum determinado momento, a gente ensina a dependência. E se a gente passa a ensinar a dependência, a assistência perde qualidade. E o nome disso é iatrogenia. A iatrogenia não é só um remédio prescrito errado, ou uma cascata de remédios a mais. É o exercício, às vezes, que você não fez. É o mau posicionamento, é a falta de estímulo para andar. Como a Stephanie falou, a gente não entrou nos detalhes, mas existem marcadores de níveis de atividade física que reduzem o risco de ter alterações cognitivas. Isso associado a um monte de coisas: qualidade de sono, alimentação, nível de estresse, tudo isso ao mesmo tempo. E aí reserva cognitiva, cada um tem a sua. A cognição é afetada desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, antes de nascer. Você sabia que já muda ali a rotina, né, que se tem na gestante, já interfere na cognição da pessoa que nem nasceu. Então, olha como é um processo, como envelhecer não é só para quem é velho, né? Tem a ver com a trajetória, né? E aí a gente tem que, o segredo é compressão de morbidade. Tentar desenvolver as doenças que formos desenvolver mais próximo da fase de fim de vida. Porque aí a gente vai conviver menos tempo com as doenças e com os seus agravos. Isso é o que a gente tem de recomendação. Total, total. E aí entra no papel da fisioterapia, estimulando esses bons hábitos de exercício. E aí, gente, entrando nessa questão dos exercícios, das músicas, da terapia manual, das terapias manuais, teve alguém que falou da auriculoterapia, né? Como recursos, vamos falar assim, como recursos que a gente pode utilizar, né? Qual que é a experiência de vocês com a música, com as terapias manuais? Como é que é? A música é essencial. Estimula, né? Muda o ambiente. Às vezes relembra de histórias e isso acaba aumentando o vínculo, né? Porque é uma dificuldade, muitas vezes, fortalecer o vínculo para você conseguir iniciar o tratamento, né? A fisioterapia. Então, a música é um recurso que a gente utiliza praticamente sempre, assim, né? É claro que é individual, vão haver pessoas que não gostam de música, e aí não vai utilizar música, que não é uma receita de bolo, né? Mas a maioria das vezes é sempre muito bem-vinda. E aí, dependendo do que essas pessoas, né, esses pacientes vão demonstrando para a gente vai enquadrando a terapia que melhor, né, vai se encaixar. Então, utilizamos recursos manuais, fortalecimento, vivências posturais, treino de marcha. Tudo isso é possível fazer dentro da instituição, né? Que eles perguntaram se era possível fazer dentro da instituição. Então, a instituição tem muita possibilidade. A gente precisa, né? A gente lá no Bem Viver, onde eu e o Rafa trabalhamos, nós temos a sala de fisioterapia. Mas às vezes o Rafa tá lá e eu tô no corredor. E aí a gente leva a barra paralela pra lá, coloca a música lá. E às vezes é no quarto, às vezes eu tô na sala. Então a gente até postou um vídeo ontem, eu fora e ele dentro da sala. Então tem muitas possibilidades, né? Não tem limitação. A gente vai da criatividade e do que esses pacientes demandam pra gente. E aí a gente escolhe o melhor recurso para se adequar.
É, eu vi também uma postagem, eu acho que foi do Rafa também, tá estimulando essa competitividade também entre eles, com o jogo de bola, com o basquete, assim, parece que são coisas lúdicas, mas não que eles sejam crianças, isso também é importante falar, né? Não é que Sim. retrocede porque isso também é um outro estigma para os transtornos neurocognitivos, né? Pro Mas idoso, né? ali, e aí o Rafa postou muito bem. Então, no que ele está sentado jogando a bola, ele já está treinando equilíbrio, já está treinando postura do tronco. Na hora que ele tem que elevar, né? Se elevar o seu corpo nas pontas do pé, já está fortalecendo a musculatura de panturrilha, ajudando o retorno sanguíneo. Ou seja, e ao mesmo tempo que está desafiando ele na competição, porque, A né? força de vínculos é muito importante, os grupos. Muito importante, isso é fundamental. Aí eu adoro, eu acho que o grupo tem um grande papel, assim, na interação social para eles, né? Total. O motor é muito importante e às vezes acaba até abrindo possibilidades, né, para fisioterapia. Fala, nossa, né, olha esse tronco ver para frente, vamos estimular mais na fisioterapia. É. Mas é muito importante também para a interação social deles, né, dentro da casa. Ainda mais agora, né, na pandemia, que eles não estão podendo sair. Então, é muito bom ser utilizado também. Total. É, Gente, qual seria, para finalizar, a reflexão? Assim, o que que vocês querem reforçar nessa live, sabe? Porque tem tanta coisa, tudo foi tão importante, mas o que que seria assim, o ponto-chave para cada um de vocês? Bom, para mim, eu acho o que para mim fica assim, se cada um, né, sair daqui com isso, a importância da gente criar possibilidades, né? Então, a gente aqui está tendo um conhecimento sobre algo que é super atual. Então, é importante a gente divulgar, né, sobre os transtornos neurocognitivos maiores e dar possibilidade para essa população, né? Não enxergar tanto a população idosa quanto a população com transtorno neurocognitivo maior, não excluí-los, né? Não sentenciá-los a uma vida de exclusão e marginalidade apenas porque eles tiveram um diagnóstico. E lutar, né, por políticas e proporcionar meios para que eles consigam ser atuantes na sociedade. Total. E para você, Rafa? As possibilidades, para mim também, essa palavra agora entrou para o nosso mantra, né, da reabilitação, porque dá para possibilitar o tempo todo, né? Então, não, como, eu acho que esse porque não tem só fisioterapeutas aqui. E eu acho que nós escolhemos estar ali, na assistência dos idosos com essas características. Muitas vezes os idosos, muitas vezes não, invariavelmente, eles não escolheram estar ali, seja na instituição ou na condição de ser cuidado. Então, o exercício da compaixão, que é diferente da empatia, se faz cada vez mais necessário. Eu estou dando agora cursos para cuidadores. Eu estou apaixonado pelo curso, porque os cuidadores têm essa leva de cuidadores que está estudando, fazendo cursos, que está, sabe, antes era uma profissão que muitas vezes algumas pessoas aderiam por conta de bico, sabe? Ah, acho que tenho jeito cuidoso, vou fazer. As pessoas agora estão estudando para ser cuidadores. Isso é fantástico. Então, fiquei muito feliz de dar o curso para eles, porque é a base, é o contato diário, né? Então, eu acho que já que a Stephanie já falou das possibilidades, a minha mensagem é o acolhimento e a humanização no sentido de ter compaixão pelo idoso e fazer por ele, não apenas porque talvez aconteça contigo e alguém vai fazer por você. Fazer por ele porque é direito dele Exato. ter a melhor assistência possível. Eu não posso fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Eu tenho que fazer pelo outro aquilo que deve ser feito por ele, dentro do contexto dele, né? E aí falar sobre compaixão todo dia, né? E aí, né, mediante aos agravos que acontecem com essa população, trazer para estudo com a equipe. É difícil falar às vezes de piora, de declínio, né, de perda, mas é possível
e é necessário. Então, precisa falar para acolher a família, e mesmo que a gente não tenha tempo, às vezes, né? A gente trabalha com essa população e não tem tempo de fazer, às vezes, tudo aquilo que a gente gostaria, mas que fica, né, para o próximo. E aí você lembra, cada caso é um caso, mas a gente aprende com cada um deles e sai transformado. Hoje, e posso falar pela Stephanie também, todos os nossos atendimentos são emocionantes. Porque sempre no final deles, a gente tem a sensação, mesmo sem evolução às vezes, de dever cumprido no sentido de estimular. E mesmo que o resultado não tenha aparecido na sua fisioterapia, não é sobre vaidade. É sobre depois a equipe chegar e falar, Rafa, aquela transferência que a Stephanie treinou com a Dona Maria dos Anjos, agora ela tá levantando sozinha. Tá levantando sozinha, e é sobre isso, sabe? E aí, ela nem é minha paciente, mas toda vez que a Stephanie, inclusive, não tá na instituição e eu vejo os pacientes dela levantando, eu filmo. Porque tem que ver, entendeu? Tem que ver, falo, Viga, olha o que você fez. E é sobre isso, né? Então, assim, possibilidades, como ela falou, e compaixão, para a gente continuar, né, aumentando as possibilidades, tanto das pessoas que têm os diagnósticos, quanto as suas famílias, quanto as equipes, não só os fisioterapeutas. Ai, que lindo, gente. Dá até um gasgo na minha garganta. É isso mesmo. Rodrigo, obrigada, Rodrigo. O terapeuta Fabrício Marinho falou aqui, parabéns pela live, uma possibilidade ímpar, aguardando a próxima. Vamos ter. Possibilidade de cada dia humanizar, acessar direitos, individualizar o paciente, a sua história não pode ser esquecida. Silvia, parabéns, muito obrigada por dividir seus conhecimentos. Foi incrível, gente, foi incrível essa live. Muito conteúdo. Só queria falar mais uma coisinha com relação à música. A minha avó, quando ela ainda estava falando, já no finalzinho, já estava diminuindo bem a fala, as cuidadoras cantavam com ela músicas infantis. Mas o entendimento não era porque minha avó estava ficando criança, mas era porque a memória passada era mais presente. Então, o fato de cantar músicas infantis para o idoso, naquele momento, explorava a capacidade dela ainda falar cantando. Então, era isso que a gente tinha que valorizar, né? A Patrícia Sardinha falou, parabéns pela live, show. Gente, tem uma live da Patrícia com o Rodrigo, né, no canal do Rodrigo, que foi sobre essa parte da vaidade, da sexualidade nos idosos, que é muito importante. O Rafa e a Stephanie falaram agora, né, essa não é uma live só para o fisioterapeuta gerontologista da geriatria, é uma live que envolve todas as áreas, saúde da mulher, saúde do homem, respiratória, cardio, ortopedia, neurologia, porque o ser humano ele é um ser completo, né? Então, é muito legal. Foi uma live também, eu recomendo que quem quiser assista, vá lá, visite o canal do professor Rodrigo, o Rodrigo Martins, PhD, esqueci, como que é mesmo? Patrícia, coloca aqui, me ajuda. É Rodrigo Martins, PhD, não é isso? Que vale a pena. E, gente, não deixem de seguir o canal, o perfil @Físio do Idoso do Rafa, o @Neurotransmissora da Stephanie, porque são redes informativas, trazem muita coisa boa, uma energia muito boa, muito conhecimento. O Rafa falou, o Rafa está dando curso. Então, gente, aproveitem essa oportunidade. Aqui a gente tem meios de networking, de comunicação. É uma área que precisa de estudos, né? A gente precisa falar disso. Então, quem quiser fazer TCC nessa área, quem precisar de ajuda, pode contar comigo, entendeu? Que eu adoro, eu aprendo muito com vocês. E é isso, gente. Vamos promover saúde, vamos continuar passando informação. Divulguem essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vai ficar salvo aqui. Eu vou mandar para os dois também, para que eles postem nos canais deles, se vocês quiserem. E, gente, não tem nem como agradecer vocês. Muito obrigada. Foi ótimo, um prazer estar aqui. Como se a gente estivesse, né? Estamos tão longe, está no Canadá, mas parece que a gente está aqui, ó, na sala. Não é? Demais, né? A tecnologia ajuda a gente nesse sentido, muito bom. Realmente, a gente está mesmo batendo um papo. Parece que eu conheço vocês há muito tempo. Sim. Né? E, gente, obrigado, continue com o trabalho de vocês que tá demais. Muito, muito, muito legal. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada pelos comentários. Foi uma live emocionante. Eu tô assim, sei lá, tô feliz, sabe?
Foi muito legal. Regozijado. É, Obrigado, Carli. Obrigado, amiga. tá Obrigada. bom? É ótimo estar aqui com você. Gente, contem comigo também para que vocês precisarem que a gente marque aí outras lives para falar de outros certeza. assuntos. Com certeza. Aqui o meu canal tá sempre aberto para vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada, Beijo, Beijo, boa gente. noite. Beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau, Tá tchau. bom? Beijão.